E aí, pessoal, beleza? Vamos então para a terceira aula de exercícios de função do segundo grau. Vamos lá. O vértice da parábola correspondente à função está associado ao par. Então, ele quer o vértice x, que é menos b sobre 2a, e o vértice y, que é menos delta sobre 4a. O vértice x é menos, o b aqui vale menos 6, então é menos 6, sobre 2 vezes o A, que é 1 aqui, né? Então, ficou 6 sobre 2, que dá 3. O vértice y, eu vou fazer o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui deu b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é 25 delta, deu 36, menos 100, o delta deu menos 64. Então, aqui o vértice y fica menos 64 sobre 4 vezes 1, que é o A. Então, fica 64 sobre 4, que dá 16, né? Então, o vértice é o 3 e 16, o vértice x. O x do vértice é 3 e o y do vértice é 16. Vamos lá. Determine o domínio da função. Olha, aí ele vai fazer todo um negócio aqui, mas aí ele já faz uma coisa errada aqui, que é passar o x menos 3 multiplicando aqui. Quando você tem na equação e tem denominador com x, você não pode fazer isso. Então, como é que a gente faria aqui o domínio dessa função? Bom, o domínio dela tinha que ser isso aqui que está aqui dentro do radical, que é o x mais 5 sobre o x menos 3, tem que ser maior igual a zero, né? Então, essa função aqui de cima, o x mais 5, se a gente fizesse aqui o gráfico dela, vou fazer só o eixo x, que é o que importa para a gente, seria menos 5 aqui, ela é positiva aqui e negativa aqui. Essa outra função, o x menos 3, seria assim, aqui seria o 3, ela seria positiva aqui e negativa aqui. Eu vou fazer aqui o estudo de sinal, os valores foram menos 5 e 3, a primeira função, essa aqui que eu vou chamar de, essa aqui de cima, eu vou chamar de f de x, a outra eu vou chamar de g de x. Então, a f de x, g de x e f de x sobre g de x. Então, como é que ficou isso aqui? A f de x ela é negativa para trás do menos 5 e positiva depois do menos 5. A g de x ela é negativa antes do 3 e positiva depois do 3. Aí fazendo aqui menos com menos mais, mais com menos menos, mais com mais mais. Eu quero que ela seja maior ou igual a zero, então aqui antes do menos 5 e depois do 3. Então seria x menor que menos 5 ou x maior que 3. Tem um detalhe, como é maior ou igual, eu vou pôr igual, só que a raiz dessa aqui, do x menos 3, não pode ter o igual, que é o caso da raiz 3. Porque senão aqui embaixo ficaria zero. Então, a minha resposta seria essa aqui, x menor ou igual a menos 5 ou x maior que 3. Então, a resposta está errada e a resposta correta é x menor ou igual a menos 5 ou x maior que 3. Seria a letra D a resposta dessa aqui, beleza? A soma e o produto das raízes da função real dada por f de x igual a x2 mais bx mais c são respectivamente menos 2 e menos 3. O vértice do gráfico dessa função é o par ordenado. Então, eu sei que soma é o menos b sobre a. A soma, aqui ó, ele falou que a soma vale menos 2. Então, menos 2 é igual a menos b sobre o a aqui vale 1, né? Então, a gente já viu que o b vale 2. Já temos o b. E o produto é c sobre a. E o produto ele falou que vale menos 3. Então, menos 3 é igual a c sobre o a, que é 1. Então, o c vale menos 3. Então, a nossa função é y igual a x2. O b vale 2, então fica 2x mais 2x menos 3, que é o c. O vértice x vai ser menos b sobre 2a, ou seja, menos 2 sobre 2 vezes 1, que dá menos 1. E o vértice y, ele é menos delta sobre 4a. O delta é b ao quadrado menos 4ac.
o b ao quadrado, o b é 2, então fica 4, né? 2 ao quadrado, 4, vezes 4, vezes o a, vezes o c, que é menos 3. Então, o delta deu 4 mais 12, o delta deu 16. Então, aqui vai ficar menos 16 sobre 4 vezes o a, 4 vezes 1. Então, esse aqui ficou menos 4. Então, o vértice foi o ponto menos 1 e menos 4, que é a letra D. Beleza? Seja f de x igual a x2, se x estiver entre menos 1 e 1, e 1 se x estiver menor do que menos 1 ou maior do que 1. E g de x igual a x. Os valores que f de x é menor que g de x, então eu tenho duas possibilidades. Quando o x estiver entre menos 1 e 1, o f de x vai ser x2 menor que a g de x, que é x. Nisso aqui, presta atenção, essa questão eu vou fazer com calma para você, hein? Porque ela é diferentinha. Então, isso aqui, eu coloquei o f de x igual a x2 porque, considerando que o x vai estar entre menos 1 e 1. Então, resolvendo isso aqui, lembrando que o x tem que estar entre menos 1 e 1. Então, isso aqui vai ficar x2 menos x, menor do que 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, as raízes dela vão ser 0 e 1. Isso aqui não precisa fazer para achar as raízes, é só fatorar por x. Fica x menos 1, igual para achar as raízes dessa equação, fatora por x, 1x igual a 0 e o x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Bom, ela é negativa aqui, positiva aqui, positiva aqui. Eu quero quando ela é menor do que 0, então é entre 0 e 1. Então, a resposta aqui foi entre 0 e 1, só que eu tenho que fazer interseção com esse limite aqui que a gente teve, que é de menos 1 a 1. Então, 0 e 1 está aqui, esse foi o resultado, e eu vou fazer interseção de menos 1, que está aqui, até o 1, que está aqui. Bom, acabou que a interseção foi exatamente de 0 a 1. Então, a primeira parte da nossa resposta é de 0 até 1. Agora, só repara o seguinte, aqui era de 0, aqui era fechado, né? Aqui era fechado e aqui era fechado. Mas a interseção ficou de 0 até 1, aí 1 ficou aberto porque aqui em cima era aberto. E eu tenho a segunda possibilidade, né, do f de x ser menor ou igual ao g de x. Essa segunda possibilidade, o f de x agora sendo 1 menor ou igual a g de x, que é x. Isso que eu considerei o f de x igual a 1 foi quando o x é menor do que menos 1 ou x maior que 1. Aí eu vou fazer a interseção, ó. Menor que menos 1, tá para cá, e maior que 1 tá para cá. X maior, o x é maior ou igual a 1, então maior ou igual a 1 tá daqui para cá. Então a interseção dessa solução, x menor ou igual, aliás, x maior ou igual a 1, e esse domínio, digamos assim, seria só do x maior que 1, né? X maior que 1. Então, a nossa resposta seria 0, o x entre 0 e 1, ou o x maior do que 1. Ah, gente, desculpa, eu não vi, agora que eu vi o tracinho aqui, é x menor ou igual, né? X menor ou igual. Então, isso aqui vai mudar, que aqui vai ficar fechado, aqui vai ficar fechado, e aqui fica fechado, fechado, aqui está fechado, então o resultado aqui fica, mas aqui ficaria aberto mesmo, porque a interseção aqui ficaria aberto aqui, fechado aqui daria maior. Então, isso aqui, 0 até 1 ou maior do que 1, agora é uma coisa ou outra, você vai juntar os dois. Então, vai do 0 até 1, fechado, união com isso aqui, do 1 aberto até o infinito. Então, o resultado dessa união aqui vai do 0
até o infinito. Ou seja, x maior ou igual a zero, seria a letra C. Questãozinha um pouco complicada essa, né? Bom, seguindo, ó, dado o grafo da função ax2 mais bx mais c tem-se. Olha, aqui eu já sei que o a é maior do que zero. Por que você sabe que o a é maior que zero? É de parábola voltada para cima. Se fosse voltada para baixo, o a seria menor do que zero. Eu já sei que o c é menor do que zero. Por que você sabe que o c é menor do que zero, Edi? Tá vendo o eixo x? Onde a parábola corta o eixo y é aqui, ó, nesse ponto que está para baixo do eixo x, ou seja, é um y negativo. Então, onde a parábola corta o eixo y é no C, e ela está cortando para baixo do eixo x, ou seja, é um y negativo. Então, o C é negativo. Agora, e o B, Edi? Como é que você faz para saber? O B é o seguinte, está vendo esse ponto onde a parábola corta o eixo x? Se nesse ponto, aliás, desculpa, o eixo y, se nesse ponto a parábola, estiver subindo, o B é positivo. Nesse caso, a parábola está descendo aqui, ó. Ela está decrescente. Então, o B é menor do que zero. Então, no caso aqui, eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, esse ponto é onde cortou o eixo Y. Se ele está subindo, é porque o B é positivo. Nesse caso aqui, ó, de novo, aqui, nesse ponto, está subindo, então o B é positivo. Nesse caso aqui agora, cortou aqui, a parábola está descendo, o B é negativo. E de por que isso? Aí eu teria que entrar no conceito de derivada com você, e aí não vale a pena. Então, A maior que zero, B menor do que zero, C menor do que zero, resposta letra A, beleza? Mas o porquê disso aqui a gente aprenderia pelo conceito de derivada. Foge um pouco do nosso escopo, beleza? Dada a função real 2x2 mais 7x menos 15, analisa as proposições abaixo, classificando-as como verdadeira ou falsa. F de 0 é igual a menos 15. Vamos ver a número 1 aqui. F de 0. F de 0 é substituir os x aqui por 0, né? Então, F de 0 seria 2 vezes 0 ao quadrado, mais 7 vezes 0, ou seja, 0 mais 0, menos 15. Sobraria só o menos 15. Toda vez que você faz o F de 0, sobra só o C. Então, a primeira é verdadeira. Se f de x igual a 0, então x é igual a 3 sobre 2 ou x igual a menos 5. Então, ele está falando das raízes, né? F de x igual a 0. A função agora é 0, ou seja, o y é 0, ou seja, 2x2 mais 7x menos 15 igual a 0. Vou fazer o delta aqui, vai ficar 49 menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 15. O delta aqui deu 49, e isso aqui dá menos 4 vezes 2, aliás, o 2 vezes menos 15 dá menos 30, que vezes o menos 4 vai dar mais 120. Então, o delta deu 169. Então, uma das raízes vai ser menos 7. As raízes vão ser menos 7 mais ou menos raiz de 169 sobre 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes 2. Uma das raízes vai ser menos 7 mais 13, que dá 6 sobre 4. Então, vai ficar 3 sobre 2. E a outra das raízes vai ser menos 7 menos 13, que dá menos 20 sobre 4, que dá menos 5. Beleza, a 2 está certa. A função atinge o valor máximo quando x é igual a 7 sobre 8. A função atinge o valor máximo, nesse caso aqui, essa função atinge o valor máximo, isso é uma coisa importante. Essa função aqui, ela tem o a maior que zero. Então, ela, na verdade, ela tem ponto mínimo. Eu não preciso nem fazer a conta. Então, essa aqui já está errada. Ela teria ponto máximo se o a fosse menor do que zero, voltada para baixo. Então, essa número 3 já está errada. E ele falou f de 3 sobre 2 é igual a f de menos 5, que é igual a f de 0. Bom, f de 3 sobre 2 a gente já viu que dá 0. Quando o x é 3 sobre 2, o y dá 0. Quando o x é menos 5, o y dá 0. Agora, f de 0 a gente viu na número 1 aqui, que dá menos 15. Então, essa aqui está errada. Esse é igual a esse, estava certo? Só que eles não são iguais a f de 0. Então, a gente tem, na verdade, duas proposições verdadeiras. Vimos aqui as raízes, vimos aqui quando o x vale 0, a gente vai ter o valor de c. Vimos aqui a questão do vértice, né? Aqui ele até tenta fazer a gente errar isso aqui, mas
Não tinha como não, né? Ponto máximo é só quando a função é voltada para baixo. Quando é voltada para cima, a gente tem ponto mínimo. Então, no caso da nossa função que tinha o a maior que zero, ela é voltada para cima, ela tem ponto mínimo. Beleza? Se bx2 mais bx menos 1, isso aqui, então bx2 mais bx, vou jogar esse pessoal para cá, tá? Mais 1 mais 3 sobre b é maior do que zero. Para todo x real, ou seja, isso aqui é válido para qualquer x real, ou seja, essa inequação ela é sempre positiva. E quando que acontece da inequação ser toda positiva? Ela tem que estar toda para cima do eixo x. Isso só vai acontecer quando a é maior que zero e o delta é menor do que zero. Então, a soma dos valores inteiros de b é igual a... Então, primeira coisa aqui é bx2, eu coloquei b2, bx2 mais bx mais 1. Então, olha, a primeira coisa aqui, ó, o b tem que ser maior do que zero, porque a gente viu aqui que o a é maior que zero. O a é o coeficiente do x2, que aqui no caso é o b. Segunda coisa, que o delta tem que ser menor do que zero. Quem é o delta? É o b ao quadrado, que no caso é o coeficiente do x2 aqui. Então é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é b, vezes o c. Isso aqui tudo é o c, ó. É o 1 mais 3 sobre b. Tudo isso tem que ser menor do que zero. Então, b ao quadrado menos, aqui, menos 4b vezes 1 dá menos 4b, e menos 4b vezes menos 4b vezes 3 sobre b, isso aqui vai dar menos 12, né? Porque esse b aqui corta com esse, então ficou dessa forma, tudo isso menor do que zero. Então, nós vamos resolver essa equação. Ela é voltada para cima. As raízes aqui dá menos 12 o produto. Que números o produto dá menos 12 e a soma dá menos 4. Eu poderia fazer as raízes aqui, ó. B menos 6 vezes B mais 2 igual a 0. Então, B é igual a 6 e o outro B é igual a menos 2. Então, as raízes disso aqui são menos 2 e 6. Isso aqui é menos, isso aqui é mais, isso aqui é mais. Eu quero menor do que zero está entre o menos 2. Os valores de b estão entre menos 2 e 6. Ele quer saber, então, a soma dos valores inteiros de b. Os valores inteiros de b poderiam ser menos 1 mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, menos 1 corta com mais 1. Então, aqui é 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 4, 14. Aqui seria essa a resposta. Então, tem alguma coisa errada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. B ao quadrado mais bx mais... Oh, gente. Ah, não, tá certo aqui. Mais 3b. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Isso. Então, fica b ao quadrado menos 4b e aqui vai ficar menos 12. As raízes aqui ficaram sendo 6 e menos 2. Então, o que está de errado aqui, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, claro, aqui, ó. Detalhe aqui, ó. O b tinha que ser maior do que zero. Então, no caso, eu não podia ter esse valor de b igual a menos 1 e nem esse zero. Então, a soma seria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso aqui daria 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Eles nem foram maldosos aqui, tá vendo? Ó? Se tivesse um 14 aí, eu ia marcar feliz. Eu esqueci de ver no começo do exercício, eu falei com vocês, ó, o b tem que ser maior do que zero. Então, esses valores de menos 1 e 0, eles não poderiam entrar aqui. Apesar do delta ser menor do que zero, seria o b entre menos 2 e 6, mas tinha essa outra condição aqui, hein? Olha o cuidado, gente, beleza? Vamos seguindo, temos 19 minutos, dá para fazer bastante coisa ainda. Vamos lá. A função quadrática que tem o eixo y como eixo de simetria. Quando que eu tenho o eixo y como eixo de simetria? Quando b é zero. Primeira coisa aqui. Tá? O eixo y como eixo de simetria é o b igual a zero. A distância entre os zeros da função é 4 unidades. Ou seja, você tem o eixo de simetria aqui, que é o eixo y, e a distância entre as raízes é 4. Então, quer dizer que uma raiz é 2 e a outra raiz
é menos 2, porque aqui está o eixo de simetria, o eixo y. Então, ele está bem no centro aqui, uma raiz está para cá, outra raiz está para lá, é o eixo de simetria. As duas raízes, elas estão à mesma distância do eixo y, né? Porque ele é o eixo de simetria. E a função tem menos 5 como valor mínimo. Reparem que essa função aqui, quando ela é simétrica, que é o eixo y, ela vai ser isso aqui, ó. O menos 5 aqui vai ser exatamente no vértice dela aqui. Então, agora procurar qual dessas funções aqui tem o b igual a 0, as duas raízes menos 2 e 2, e o vértice aqui sendo 0 e menos 5. Bom, já não é essa aqui, que o b não é 0 nessa, o b não é 0 nessa, a gente fica entre essas duas aqui. Nessas duas, se a gente fizer as raízes dela, nessa aqui, ó, 0 igual a 5, aliás, aqui já não precisa, né? Já resolve aqui, ó. Essa aqui, reparem que o C dela é menos 20. E ela corta o eixo Y bem aqui no C, que é, no caso, o menos 5. Então, não pode ser essa aqui. Tá? Então, a resposta é a letra A. Se você fizer as raízes da letra A, 5x2 sobre 4 menos 5 igual a 0, fica 5x2 sobre 4 igual a 5. O x2 vai ser 5 dividido por 5, o 5 passa dividindo, o 4 multiplicando. O x2 fica igual a 4, o x é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a 2, x é igual a menos 2. E não entendi como é que você fez esse negócio do menos 5 aí. O menos 5, toda vez que a função for simétrica ao eixo y, o vértice dela vai ser exatamente no C. O vértice dela vai ser exatamente no C. As duas raízes vão ser simétricas ou opostas, né? Se uma é 2, a outra é menos 2. Então, presta atenção de tudo isso quando você sabe que o eixo y é o eixo de simetria. O b vai ser 0. Consequência do b ser 0. As raízes são simétricas ou opostas. A gente pode chamar das duas formas. Então, se uma é 2, a outra é menos 2. Se uma fosse 5, a outra seria menos 5. Tá? Então, é sempre isso, quando b é 0. E outra coisa, o vértice ele vai estar bem aqui no eixo y. E ele vai ser também o valor do c. Então, o c tinha que ser menos 5. Então, a única função aqui que o b era 0 e que o c era menos 5 era essa aqui. Aqui o c era menos 20. Beleza? Então, era isso que a gente tinha para ver nessa questão. Muito interessante ela. Dada a função tal, sendo a maior do que 0, então ela é voltada para cima, e c menor do que 0, conclui-se que o gráfico de g... Olha, a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado é positivo, menos 4 vezes o a é positivo, e o c ele falou que é negativo. Então, menos 4 vezes mais vezes menos, isso aqui vai dar uma coisa positiva. A gente já fez um exercício assim. Então, somando uma coisa positiva com uma coisa positiva, o delta vai dar positivo. Então, é tangente ao eixo das abscissas? Não, isso seria se o delta fosse igual a 0. Não intercepta o eixo das abscissas, mentira. Corta o eixo das abscissas, corta o eixo x em dois pontos de abscissas negativas, ou sinais contrários. Como o produto é o c sobre a. Então, o produto ficou sendo uma coisa negativa sobre uma coisa positiva. O produto deu negativo. Então, se o produto deu negativo, para um produto ser negativo de duas coisas ser negativo, você tem que ter um cara positivo e o outro negativo. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Eu vou ter um cara positivo, outro negativo, por conta do produto ser negativo. O produto é C sobre A. Beleza? Considere o gráfico ao lado, sabendo que f de x é ax2, g de x, bx2, e c de x e h de x igual a cx2. Com base nisso, tem-se necessariamente que, bom, é A1, A2, A3. Então, presta atenção no seguinte. Se você tiver uma função y igual a, vou botar aqui x2, y igual a 2x2 e y igual a 3x2. Tá? Eu vou fazer ela positiva. Aliás, vou fazer ela negativa de uma vez. Se eu fizer y igual a menos x2, se eu jogar x igual a 1, essa aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar menos 1. Então, essa aqui vai ser esse ponto aqui ela vai ser assim.
Se você colocar nessa aqui o x igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2. Então, essa função, quando o x for 1, ela vai passar aqui e aqui. Então, ela vai fazer isso, isso e isso. E se você colocar o x igual a 1 nessa aqui, vai ficar menos 3. Então, ela vai fazer isso e isso. Então, a que tem o maior valor é a que fica mais por dentro. Então, A1 é o A, então o A, aliás, no caso aqui como é negativo, vai ficar o maior valor em módulo, né? Então, o A, ele vai ser o que está mais por dentro, ele é o menor dos valores. O B, ele é o segundo menor, e o C é o terceiro, é o maior de todos, né? Que seria, no caso, do menos 1, considerando que fosse menos 1, menos 2, menos 3, valores de A, B e C, como eu coloquei ali. Então, o A, ele é o menor de todos, o B é o segundo menor, e o C, ele é o maior dos valores. Lembre-se que a gente está falando de valores negativos aqui. Por que negativo, Edi? Porque todas as parábolas estão voltadas para baixo. Considere a função g. Bom, eu vou desconsiderar essa parte aqui, que isso aqui se perdeu quando eles fizeram a questão. Eles fizeram a conversão da questão, mas vamos lá, vamos ler aqui de acordo com o que está escrito aqui, que isso aqui não vai fazer diferença para a gente não. bx2 mais ax mais c, a, b e c diferente de zero. Analisa as alternativas e marca a correta. Se b é menor que zero e c maior que zero, g não possui raízes reais. Reparem que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui é o a. Tá vendo? Ele fez isso, ele mudou aqui só para confundir a gente. Então é a ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é o cara que está multiplicando x2, gente. Já falei isso para vocês. E o c, nesse caso, é o c mesmo. Como o exercício falou que o b é menor do que zero e o c é maior que zero, o a ao quadrado é positivo. Isso aqui é menos 4 vezes o b, que é negativo, vezes o c, que é positivo. Então vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais vezes mais, mais. Então o delta deu uma coisa positiva, porque uma coisa positiva somada com outra coisa positiva não tem como dar negativo. Então não possui raízes reais. Isso aqui só aconteceria se o delta fosse menor do que zero. O delta é maior do que zero, então isso aqui é falso. A imagem de menos infinito a 4 é o conjunto de G. Aliás, se imagem é de menos 4 a 4, é o conjunto de imagem de G, então G de menos A sobre 2B é igual a 4. O que ele está falando aqui para a gente? Presta atenção para você entender até esse conceito, que é muito interessante. A imagem de uma função do segundo grau, a gente já conversou sobre isso, ela é sempre do vértice y para cima ou do vértice y para baixo. No caso de uma função do segundo grau voltada para cima, com A maior que zero, vai ser do vértice y para cima. Nesse caso, a gente está vendo que está do menos infinito até o 4. Então, na verdade, essa função ela é voltada para baixo. Está do menos infinito até o 4. Então, ela tem ponto máximo. Aqui é o 4, que é o vértice y dela. Então, o vértice y dessa função é 4. E o conjunto imagem de G. Então, essa função, o vértice y dela vale 4. G de menos A sobre 2B, o que é menos A sobre 2B? Lembra do vértice x, que é menos B sobre 2A? Só que essa função aqui, o B dela é o A, então fica menos A sobre 2B. Então, esse aqui é o vértice x dessa função. Isso aqui, ó, é o vértice x dessa função. E o vértice x, o y do vértice x, esse aqui é o vértice x, que é o menos A sobre 2B. O y do vértice x é exatamente o vértice y, que no caso é esse 4 aqui, que foi 4. Então, essa aqui está certinha. O gráfico de G passa pela origem. A função do segundo grau só passa pela origem quando C é igual a zero. Ele falou que A vezes B vezes C é diferente de zero. Se o A vezes B vezes C é diferente de zero, é porque nenhum deles é zero. Então, essa aqui é falsa. Anota isso, o gráfico da função do segundo grau só passa pela origem quando C é zero. Se A ao quadrado é igual a 4bc, G possui raízes reais distintas. Olha, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Só que o delta, o b aqui no caso é o a, então fica a ao quadrado menos 4. O a dessa função aqui, na verdade, é o b, que ele fez tudo isso para confundir a gente. Então ele falou que se o a ao quadrado for igual a 4bc, ou seja, se esse cara for igual a 4bc,
menos 4bc, quanto que deu delta? Deu 0. E quando o delta dá 0, eu tenho duas raízes reais e distintas? Não, são duas raízes reais e iguais. Beleza? Bom, essa questão aqui, só para a gente finalizar, aqui, essa parte aqui, x2 mais 2. Então, essa função aqui, o b dela é 0, então ela é uma dessas três em que o vértice y, em que o eixo y é o eixo de simetria, ou é essa, ou é essa, ou é essa. Bom, ela tem um A positivo, então não vai ser essa terceira aqui, que essa terceira está com A negativo. E aí, como o C vale 2, ela é a que corta o eixo Y aqui no ponto 2. Então, a número 1, já vimos que é a G de x. A número 1 é a G de x. A número 2, se você fizer isso aqui, vai ficar x2 menos 4x mais 4. Inclusive, a raiz dessa função, se você fizer o delta aqui, aliás, não precisava nem fazer a raiz, porque você tem aqui x menos 2 ao quadrado, você igualar a 0, você passa o ao quadrado como raiz, fica x menos 2 igual a raiz de 0, que é 0, o x fica igual a 2. Você só tem essa raiz. Faz esse delta aqui, você vai ver, vai dar 0. Então, essa aqui, ela tem um delta 0, ela tangencia o eixo x quando o x é igual a 2. Então, a gente já pode ver que é a h de x. A única que tem a raiz, a única raiz 2 é h de x. Essa aqui, 3, é a única que tem o a negativo. A única que tem o a negativo é essa aqui. Então, a gente já sabe que a 3 vai ser a j de x. A 4, o que a gente pode observar da 4? É x2 menos 2. Então, essa aqui, x2 menos 2, seria uma positiva, seria voltada para cima, só que ela cortaria o eixo y no menos 2. Ela teria que ser mais ou menos isso aqui, ó, tocando aqui o eixo y no menos 2. E a gente não tem nenhuma assim. Então, essa aqui a gente não vai conseguir achar. E a 5, x mais 2 ao quadrado, isso aqui seria x2 mais 4x mais 4. Se você fizer isso aqui, ela vai dar uma raiz, aqui você faz x mais 2 ao quadrado igual a 0, vai dar x igual a menos 2. Ela teria uma raiz igual a menos 2. Seria uma coisa assim, essa função. Teria aqui, né, no menos 2. E não tem nenhuma dessas, né? Então, a gente vai ter que a 1 é a g de x, a 3, não, vamos ver qual que seria a resposta, 1g de x, 2h de x e 3j de x seria a letra D para essa questão. A gente volta daqui a pouco para resolver mais questões, beleza? Mas essa questão era bem interessante para a gente ter uma noção do esboço dos gráficos das funções do segundo grau. Até já!